Então vamos lá. O importante é que é a palavra de Deus, né? Porque Deus é o que controla a neve. Deus é o que manda a neve. Deus é o que, se Ele quiser, no meio dessa neve, Ele fala assim, abre o sol aparece. Se Ele chegar e falar, derrete essa neve, automaticamente a neve derrete. Esse é o Deus que nós servimos, né? E Ele deixou a palavra dEle como verdade, porque Deus é um Deus de verdade. É um Deus real. Então toda vez que a gente vai para a palavra de Deus e a gente aplica a nossa fé na palavra de Deus, sabendo que não sou eu que estou falando, mas é Deus que está falando no coração de cada um de nós nessa manhã, e a gente absorve aquilo como alimento, né? Isso faz uma diferença na nossa vida. Quando a gente está com fome e a gente vai e come alguma coisa. Quem tomou o café da manhã aqui hoje? Opa. Ó. Rapidinho levanta a mão, né? Para algumas coisas. Porque domingo passado eu não tomei, foi terrível. Então você vê, antes do café da manhã, a gente estava de um jeito, né? Depois que a gente se alimenta, a gente fica de outro jeito. Assim é a vida espiritual. Quando a gente se alimenta, nós ficamos diferentes. Por isso que explica porque muitos irmãos, muitas igrejas estão adoecidas, porque não se alimentam. Não se alimentam direito. Porque também se comer só fast food, você vai ficar doente. Você acha que está comendo, você acha que está se alimentando, mas não vai te ajudar a crescer. Então, está relacionado muito na nossa alimentação espiritual. E para isso, vamos nos alimentar. Vai lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito, acharam? 5:22. Quantos são o fruto do Espírito? Quantos são? 7? 8. 8. Nossa, essa igreja não está se alimentando direito. É o 9. Agora é 9. É porque foi no versículo 23 Eu agora. ensinei Foi só no as 22. crianças. Chama as crianças, né? Também. Então, o fruto do Espírito são 9. E quais são eles? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura. Quem lembra da musiquinha? O Neto trouxe musiquinha hoje. Mas o fruto do Espírito é Como que é essa musiquinha? alegria e paz, E longanimidade, benignidade. cadê a musiquinha, gente? Bondade. Então, olha só. O fruto do Espírito é, repetindo, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Talvez uma palavra ou outra na sua versão esteja diferente, mas o significado é muito semelhante, né? Por exemplo, temperança é uma palavra que a gente não está muito comum em usar, mas um outro significado é o domínio próprio. Quantas vezes a gente tem algumas situações e a gente perde o controle?
Perde o controle por quê? Porque não há a manifestação do Espírito. Porque o fruto do Espírito são esses. E por que eu digo isso? Porque essa é a prova de quem a pessoa é. Porque é fácil nós dizermos, não, eu estou bem com Deus, eu sou um homem espiritual, sou uma mulher espiritual. É fácil dizermos algo, é fácil pensarmos algo a respeito de nós. Mas o que de fato comprova quem você é o fruto que você dá. Isso é que vai comprovar. Não tem argumentos contra provas. Você vai num tribunal, vai numa corte, por mais que o advogado de defesa começa a dizer coisas boas sobre o acusado, se quem está acusando tem uma prova de que ele é culpado, não tem argumento contra uma prova. Por isso que uma das primeiras coisas que um advogado, quando vai defender alguém, ele pergunta, você consegue provar isso? Porque o advogado, ele representa ali a lei, mas ele precisa de provas. E qual que é a prova de que nós somos de fato homens e mulheres espirituais, ou que nós andemos em espírito? É o fruto que a gente dá. É o fruto. Então, isso aqui é um fruto. Certo? Como que eu sei que esse... Se eu deixar ele aqui, na minha mão, tem gente que já está quase se aproximando de mim. Isso aqui é um... Como que eu posso dizer que isso aqui é um fruto se ele está na minha mão? Você diz que ele é um fruto que você conhece. Mas ele vem da onde? Ele é um fruto do quê? De que árvore? Mexeriqueira. Né? Existe mexerica? Como que chama a árvore de mexerica? Na Santa Catarina, tangerina. Tangerina em alguns lugares. Só árvore de mexerica, não precisa complicar o nome da árvore. Até porque mexeriqueira é feio, né? Então a gente tem uma árvore e a árvore por si, ela tem um propósito. No caso, se a árvore é frutífera. E como é que vai determinar quem é a árvore? Pelo fruto dela. Então a gente identifica que a árvore de mexerica, ela é uma árvore de mexerica, ela não é um limoeiro, pelo fruto que ela dá. Não tem como, não tem. A pessoa fala assim, não, mas pela folha, pelo que eu estou vendo aqui, pode ser um limoeiro. Mas quando o fruto aparece, não tem o que discutir. É uma árvore de mexerica. E aí o interessante é o quê? Que quando a gente fala de fruto do Espírito, são 9. E às vezes a gente tem o entendimento de que assim, bom, eu não sou muito bom em amor, mas eu tenho fé. Não sei se você reparou, mas quando você leu o fruto do Espírito, ele está no singular ou está no plural? Não são frutos. E às vezes a gente confunde a nossa cabeça e fala assim, pô, mas como é que isso funciona? Quer dizer que eu posso ter um, eu posso ter outro? Não. Ou você tem ou não tem. Quando o fruto do Espírito ele é manifesto, você tem tudo ali manifestado em você. Está aqui. Então, quando você abre uma mexerica, o que acontece? Você encontra aqui nesse fruto, ele é dividido por vários gomos, né? Mas o fruto é o mesmo. O fruto é a mexerica. O cheirinho é gostoso. Quando andamos em espírito, o Espírito tem um cheiro, ele causa uma diferença na vida de quem está ao seu lado.
Então aqui nós temos vários gomos, né? Um pode ser o amor, a fé, mas ele é um fruto. Se eu pego um gomo só, eu não posso dizer, vou pegar aqui o gomo do amor, né? E falar, esse aqui é o fruto do Espírito. Não, o fruto está aqui, ó. Um gomo, ele é uma parte do conjunto que gera algo, né? Então, quando eu tenho amor, deixa eu experimentar como que funciona o fruto do Espírito. Segunda vez, segunda Davi vez. tá vidrado na mexerica assim. Não vai almoçar. O fruto do Espírito, ele, além de ter um cheiro gostoso, ele tem um sabor gostoso, é saboroso, é gostoso. Você experimenta a paz, você se enche de amor, as pessoas são atraídas pelo fruto do Espírito. É gostoso estar com uma pessoa que tem o fruto do Espírito, que tem a presença de Deus na vida dela, né? Então, é importante quando a gente for fazer qualquer análise sobre nós mesmos, né? Se nós estamos no caminho certo, quem nós somos, o que nós estamos fazendo, por que acontece isso, por que acontece aquilo, confusões, questionamento na nossa mente. Um norte é você identificar qual fruto que você está dando e qual o fruto que a outra pessoa está dando. É pelo fruto, não é pelas palavras, não é pela oração bonita, não é pela roupa bonita, mas é pelo fruto. Pelo fruto é que nós somos conhecidos. Deixa eu experimentar mais um fruto do Espírito, que é a mansidão, que é importante. Quer compartilhar do fruto do Espírito? Não. Na verdade eu quero. Trouxe um gelzinho aqui para limpar minha mão, para continuar. Então, o fruto do Espírito determina, de fato, quem nós somos. E, na realidade, é uma luta. Porque você quer andar em Espírito. Você quer ser uma mulher, um homem espiritual. Mas, muitas vezes, você não consegue. Quando você se vê, você está fazendo alguma coisa errada. E o que é fazer essa coisa errada? É você permitir que a sua carnalidade ela seja manifestada. Porque em nós só tem duas coisas. Entenda isso. Ou vai manifestar nossa carne, ou vai manifestar nosso espírito. Então, no cotidiano, no dia a dia, quando você se irrita com alguma coisa e você perde o controle, você está dando ação ao quê? A sua carne. Mas nessa hora, ou sua carne vai agir, ou seu espírito vai agir. Você não tem uma terceira alternativa, ou é um ou é outro. Eu lembro muito de um desenho, não sei se vocês assistiam, né, o desenho do Pica-Pau, e que os mais velhos vão entender esse desenho. E o Pica-Pau tinha um dos episódios que aparecia quando o Pica-Pau precisava tomar uma decisão, e raramente ele tinha uma decisão boa, né? O Pica-Pau queria fazer alguma bondade, mas às vezes ele estava ali para tomar uma decisão e vinha no ombro dele aqui um Pica-Pau pequenininho com asinha, que era um anjinho, e vinha do outro lado aqui um Pica-Pau pequenininho com chifrinho, que era um demôniozinho. E aí o demôniozinho vinha e falava assim, né, ô Pica-Pau, não, para que você vai fazer isso? Ele vai lá e rouba o negócio do cara lá. Aí vem o
Pica-Pauzinho, o anjinho, e falava: não, não faz isso, você não pode roubar aquilo que não é seu. E ele ficava naquela luta. E é exatamente o que acontece com a gente. Quando a gente está para decidir alguma coisa, quando a gente está no dia a dia, quando vem uma situação na nossa vida, vai aparecer aqui do lado do neto um netinho, com um anjinho, com asinha, e um demôniozinho, um netinho demônio aqui, né? E vai falar: não, a Fran é isso e aquilo, você está louco, você, tanto tempo casado não muda, é assim mesmo. Aí vem o anjinho, o netinho anjinho, com a asinha, né? Aquele que vem aqui na frente falar. Aí, e fala: não, ela é sua esposa, você tem uma aliança com ela. Não vai destruir a aliança, não faz isso. A gente fica numa guerra sempre da nossa carne com o nosso espírito. É assim que funciona, né? Então a questão na nossa vida é o quê? Aqui, quem a gente ouvir vai vencer. Se você ouvir o demônio, sua carne vai vencer. Se você ouvir a voz do Espírito, seu espírito vai vencer. Se você alimentar o demônio, a carne sempre vai ser mais forte. Se você alimentar o espírito, você vai fortalecer o espírito. Então a grande questão é uma realidade. Nós estamos numa luta, numa briga entre a carne e o espírito. Sempre, toda hora, todo dia, até nesse momento. Às vezes a gente está no culto e a nossa mente fica numa luta. Quem vai te dominar? A sua carne ou o seu espírito? Essa é a grande questão. Se você está com a sua Bíblia aberta no livro de Gálatas, volta a um capítulo 4, no versículo 22 também. Vamos ler esses dois versículos, 22 e 23. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um ele teve da escrava e outro de uma mulher livre. Então ele teve 2 filhos, uma de uma escrava e outra de uma mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava, nasceu segundo a carne. E aquele que nasceu da mulher livre, nasceu da promessa. Então a gente vê aqui nessa história esse conflito, né? Essa luta que nós enfrentamos entre carne e espírito, ela traz muita destruição. Ela nos mata, ela nos prejudica, ela traz sofrimento, ela traz dor, simplesmente porque nós agimos, nós fortalecemos, nós ouvimos, nós alimentamos a nossa carne e nós vamos colher consequências do quê? Daquilo que a gente escolheu. Então esse texto aqui está relembrando a história de Abraão e ele fala que Abraão ele teve 2 filhos. E olha como às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tudo tem um sentido. Já se encheu do Espírito? Sim. Ou maravilha. Hã? Você quer limpar a mão também? Quero. Então, por que um filho nasceu da carne e o outro nasceu da mulher livre e outra da escrava? Porque quando nós agimos pela carne, nós estamos fazendo aquilo que a gente acha que é o certo. Deus ele tinha uma promessa para Abraão. Com a mulher livre, não com a escrava. Olha a analogia que interessante, né? Quando a gente faz algo debaixo da escravidão, nós já estamos condenados à escravidão. Não adianta que aquilo vai ser transformado.
Você já está fazendo a coisa errada, já está começando errado. E depois você joga a conta em Deus. Mas começou errado. Então o que aconteceu com... por que esse texto está falando? Não, um filho nasceu segundo a carne, porque foi debaixo da confiança dos próprios planos de Sara. Sara falou assim, poxa, quero ter um filho. E Deus prometeu esse filho. Então, está demorando. Eu já estou velha, como é que eu vou engravidar? É nessas horas onde a gente não está enxergando nada que a gente entra numa zona de perigo. Porque a gente está olhando naturalmente a coisa. E quando a gente olha naturalmente a coisa, não tem saída geralmente. Mas quando nós temos uma palavra de Deus, quando nós temos uma promessa de Deus, dizendo algo, nós precisamos permanecer naquilo e não abrir mão. Por mais que demore, por mais que seja confuso, por mais que doa. Mas Sara, ela falou, não, vamos resolver logo isso. E ela teve uma brilhante ideia de oferecer para o marido se deitar com a escrava, que ela tinha poder e autoridade disso. A escrava, a escrava pertencia à sua dona. Então a escrava tem um filho da sua dona, o filho era da dona. E estava tudo resolvido. Olha como a gente se engana, né? A gente dá desculpas. Não tem problema eu não ter participado do ato em si. O filho é meu de qualquer jeito. E vai estar tudo certo. A gente tenta fazer planos segundo a nossa carne, segundo o nosso entendimento. E aí que vem as consequências. Mas o outro filho é que nasceu da promessa, né? O fruto do Espírito. Porque permaneceu ali fiel, teve fé. Essa é a grande diferença, né? E esse é o grande perigo que a gente enfrenta quando nós permitimos as obras da carne serem manifestas em nós. Nós estamos atraindo morte para nós. Nós estamos atraindo sofrimento, dor, simplesmente porque estamos na carne. Só que é interessante que quando nós estamos na carne, nós não percebemos que estamos na carne. E a gente acha que, tá tudo bem, depois fica tudo bem. Não fica tudo bem. Fica rompido algo que nós teríamos evitado se nós estivéssemos em espírito. A carne, ela traz morte. A carne faz a gente dizer coisas que a gente não deveria dizer. A carne faz a gente fazer coisas que a gente não deveria fazer. A carne nos atrai ao pecado que, num primeiro momento, é vantajoso. Porque o pecado, ele não mostra as consequências, ele mostra só o que você vai ganhar naquele primeiro momento. E aí as pessoas as pessoas só querem ganhar. Mas depois elas se deparam com a consequência daquilo, né? Então, andar na carne, ele traz essa dor, esse sofrimento. Vamos ver ainda no capítulo 4, vamos voltar um pouquinho e ver, olha que ensinamento maravilhoso que Deus nos traz. No capítulo 4, versículo 1, diz assim: agora eu digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sobre tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados
pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba Pai. Portanto, já não és servo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus, por meio de Cristo. Então olha só que ensinamento interessante, como a maioria dos cristãos acham que estão bem, mas na realidade não estão bem. Acham que estão em Deus, mas ainda são crianças, são meninos. E o texto aqui está trazendo um ensinamento tão grande que não adianta nada você estar em Deus e você não poder usufruir de Deus. E por que a gente não pode usufruir de Deus? Porque nós somos meninos. Enquanto a gente não crescer, enquanto a gente for menino, não tem diferença nenhuma a herança para nós. Se pegar uma pessoa extremamente rica, o filho dessa pessoa não pode usufruir de toda a riqueza do seu pai, porque ele é criança. Quando ele crescer, ele tiver maturidade, ele vai poder usufruir. Você vê que uns tempos atrás, as filhas do Gugu estavam brigando na justiça porque não podiam comprar um carro que custava acho que $250 mil. Pai rico. Mas ela não podia usufruir da herança do pai. Por quê? Porque é criança. Uma menina adolescente vai querer comprar um carro de 250. Alguém negou, falou assim, peraí, você não tem maturidade para isso, né? Quando você tiver maturidade, você vai usufruir, você vai poder ter o carro que você quer, você vai poder ter o conselho que você quiser, você vai poder usufruir tudo que é meu. Mas enquanto você é criança, você vai ficar esperneando aí, batendo, arrumando confusão e querendo, e não vai ter direito, não vai usufruir. Então, espiritualmente, é assim que acontece conosco. A gente tem um Deus grande, poderoso, maravilhoso, que nele tem toda a sabedoria, todo o poder, toda a riqueza está nele. Mas a gente não usufrui às vezes. Por quê? Porque somos crianças. Enquanto nós formos crianças, ele não pode se revelar, porque eu não posso falar com o Vitor coisas que ele não vai entender. Eu não posso falar com a Maria Clara, não chamando ela de criancinha, né? Não é assim. Mas ela não tem condições de entender determinadas coisas que talvez a Thaís já entenda. Só que o fato de sermos adultos não quer dizer que nós estamos preparados para ouvir tudo. Por quê? Porque ainda temos comportamento de crianças. Enquanto formos crianças espirituais, Deus não pode se revelar, não pode falar, porque nós não estamos preparados para ouvir. A gente nem quer ouvir. Criança não está nem aí. Criança quer correr para lá e para cá. E quando aperta, estou com fome, grita, esperneia, acha que o pai e a mãe tem obrigação de fazer tudo o que quer. Porque são crianças. Agora, porque nós somos adultos, a gente fala, não, a gente já atingiu um nível de maturidade. Não. Nós estamos em Deus, mas nós não desfrutamos da grandeza de Deus, da plenitude de Deus, como deveríamos desfrutar. Por quê? Somos meninos.
a história do filho pródigo, um filho saiu, o outro ficou. Mas ficou com o coração errado. Ele ficou com o pai e não desfrutava das coisas do pai. Quando o irmão retorna, ele reclama para o pai, porque o pai dá uma festa para o filho que não merecia, que pegou a sua herança, gastou, voltou depois de perder tudo, e o pai o recebeu na condição de filho novamente, e ainda deu uma festa para comemorar, para celebrar que o filho estava perdido, mas voltou. O filho mais velho, ao invés de se alegrar, ele ficou triste e chega para o pai e fala assim: pai, eu não fiz nada disso que o outro filho fez, o senhor nunca me deu uma festa. E aí o pai fala: filho, você está comigo todo esse tempo aqui, você poderia fazer festa todos os dias, tudo que está aqui é para você usufruir. E ele estava com o pai, trabalhando, fazendo coisas que talvez nem precisava e não desfrutou da grandeza do pai. Por quê? Imaturo, menino. Então, a consequência de andarmos na carne traz a morte. A consequência de andarmos no Espírito traz o desfrute da grandeza, da plenitude de Deus em nossas vidas. E esse texto, no versículo 7, ele fala que nós já não somos mais servos, porque Deus nos resgatou através de seu Filho. E agora, se nós somos filhos, nós agora nos tornamos herdeiro de Deus. Quando você foi comprado por Deus na cruz, através de Jesus, naquele momento você foi adotado, você recebeu um certificado espiritual de filho. Antes você era apenas uma criatura de Deus. Mas quando você aceita Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, você recebe uma adoção, agora você se torna filho. E como você tem esse documento através do sangue de Jesus, como você é filho, você passa a ter direito da herança de Deus. Agora, para você usufruir da herança de Deus na sua vida, você precisa crescer. Enquanto for esse crente, meninão, não querer buscar, não querer crescer, não querer avançar, não querer andar em espírito, não se inclinar, não buscar Deus, não entender as coisas de Deus, a importância da igreja, da oração, da sua palavra, você não vai crescer e você não vai usufruir. Você tem o direito, a herança é sua, mas você não vai usufruir da herança que você tem direito. Você vai passar por isso que muitos crentes, eles são herdeiros, mas vão passar a vida inteira na miséria espiritual. Porque não cresceram. E as obras da carne vão ser mais manifestas do que o fruto do Espírito na vida dela. Pastor, no capítulo 5, versículo 13, fala assim, ó: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém. 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 Essa é uma palavra poderosa, porque às vezes a gente não sabe usar da nossa liberdade. Deus, ele nos tira da escravidão para sermos livres, mas livres para fluir no amor, no fruto do Espírito, não para fazermos coisas erradas. É impressionante como algumas religiões, algumas denominações, elas fazem determinadas coisas porque elas são obrigadas àquilo.
Então elas não fazem coisas, por exemplo, no dia do sábado, porque não pode, ou seja, ela não é livre, ela está debaixo de uma obrigação. Agora, nós que não temos esse mesmo entendimento, somos livres, nós não tiramos um dia para servir o Senhor dentro da nossa liberdade. A gente usa a nossa liberdade para falar, não, domingo de manhã, tá tão gostoso a cama. Ixi, vai nevar, graças a Deus. A gente faz online mesmo, a gente fica aqui debaixo do cobertor. Nada contra isso, mas é o coração. A liberdade que Deus te dá para buscá-lo e adorá-lo em liberdade, você é livre para buscar, você tem o livre-arbítrio. Você não tem que fazer por obrigação, porque é lei. Nós não fazemos. Então nós somos livres para fluir no Senhor. Então eu encerro essa manhã dizendo uma coisa para vocês. Enquanto não crescer, enquanto você não crescer, enquanto eu não crescer, não tem como desfrutarmos do relacionamento pleno com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4, 24. Porque Deus é Espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. É por essa razão que nós devemos andar em espírito. Não tem como adorar ao Senhor. Não tem como termos uma vida plena no Senhor. Não temos como andar em espírito, deixando a manifestação da carne em nós. Nós precisamos andar em espírito, porque Deus é espírito. E para adorarmos, para nos conectarmos com Ele, precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar então. Obrigado, Pai, pela verdade da Sua palavra. E nós queremos andar em espírito, nós queremos fortalecer o nosso espírito e não a nossa carne. Que possamos entender essa realidade na nossa vida, no nosso dia a dia, que a todo momento, ou nós estaremos deixando-nos dominar a nossa carne, o nosso espírito, e que possamos corrigir a rota rápido, a todo momento, para que possamos andar em espírito e não perdermos a comunhão com o Senhor. E andarmos em verdade, Pai. Que a nossa vida seja realmente uma verdade. No nome poderoso de Jesus, ó Pai. Queremos usufruir do Seu Espírito. Queremos que o Senhor nos transforme, queremos que o Senhor nos carregue pela mão, nos ajude a crescer. Não queremos ser meninos, não queremos ser adolescentes para o resto da vida, mas queremos chegar à fase adulta. Queremos desfrutar da herança do Senhor em nossas vidas. No nome poderoso de Jesus, flui Espírito Santo em nosso meio nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.